Meus amores, vocês não têm noção do que esse filme fez comigo. Pois é, gente, eu tive a oportunidade de conhecer o Steven Spielberg, que veio aqui para o Festival de Toronto apresentar o seu novo filme, que é a sua cinebiografia, a história da sua vida, intitulada The Fabelmans. Ele, além de dirigir o filme, ele co-roteiriza o filme ao lado de Tony Kushner, que traz aqui o Paul Dano interpretando o seu pai, a Michelle Williams interpretando a sua mãe e o Seth Rogen interpretando o melhor amigo do seu pai, que depois acabou desenvolvendo um relacionamento com a sua mãe. Gente, o Spielberg tem uma história de vida emocionante, insana. Se você nunca assistiu o documentário Spielberg, que é o documentário que conta a história da vida dele, você precisa assistir, porque ali você consegue ter uma noção de quem foi o Steven Spielberg, do enorme amor pelo cinema que ele tem e de como a perspectiva de vida que ele teve a partir do cinema impactou tudo que ele fez ao longo da sua vida até hoje. Eu assisti esse filme aqui no Festival de Toronto, foi uma cabine fechada de imprensa e depois quem que apareceu lá para conversar com a gente? Ele mesmo. Spielberg apareceu ao lado do Paul Dano, ao lado do Seth Rogen também e de parte do elenco. Só a Michelle Williams que não estava lá porque ela está grávida de 9 meses, está prestes a parir. Isso se já não pariu no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas muito bem, gente. Esse é um filme incrível, incrível, apaixonante. Aqui, o Steven Spielberg, ele realmente se abre para a audiência, se coloca em uma posição de fragilidade absurda. Ele realmente expõe os seus medos, os seus anseios, as suas angústias, as dificuldades da sua base familiar, todos os conflitos da sua família, ao mesmo tempo que ele traz a magia que sempre existiu dentro da sua família. Eu sou apaixonada pelo Spielberg desde criança, eu tenho certeza que muitos de vocês também são, porque se vocês cresceram assistindo De Volta para o Futuro, Os Goonies, Jurassic Park, Tubarão, ET, o Extraterrestre, se você assistiu pelo menos algum desses filmes, você também, obviamente, é fã do Steven Spielberg, porque ele marcou a nossa infância, principalmente lá no Brasil, né, gente? E aqui, a produção, ela traz a história do ator e a história da sua família, mas ele tirou os nomes de todo mundo. Então aqui, The Fabelmans é o sobrenome da família, Fabelmans é o sobrenome da família, seriam os Spielberg aqui, entendeu? Todas as caracterizações, todas as histórias, todos os arcos dos personagens, tudo isso é baseado em fatos reais. O próprio Spielberg disse, na ocasião em que eu conheci, em que ele estava ali trocando uma ideia com a gente, ele falou que tudo que ele trouxe ali é baseado em fatos reais e aquilo que não foi legitimamente idêntico ao que ele viveu, é porque ele realmente não lembrava. Então, algumas coisas são inventadas, mas são invenções a partir de memórias reais que ele tem. Pelo fato dele não lembrar de tudo, tem algumas coisas que obviamente não ficaram tão precisas assim, mas essa é a biografia da vida dele. Ele deu nomes diferentes para esses personagens, mas a essência, a história, toda a trajetória é a trajetória de Spielberg. E aqui a gente tem a oportunidade de conhecê-lo na sua forma mais intimista, mais sensível, mais metafórica possível, porque o Spielberg desde criança é um apaixonado pelo cinema. Ele tinha uma câmera 8mm, uma Super 8, para poder fazer realmente os seus filmezinhos pequenininhos. Ele fala como gravar os seus filmes com a ajuda das suas irmãs. Ele sempre colocava suas irmãs para atuar nos filmes que ele gravava. Ele fala sobre como tudo isso ajudou ele não apenas a desmistificar o cinema, mas ensinou ele a ter uma visão mais sensível e mais delicada sobre a vida. E isso é algo que a gente sempre viu em todos os seus filmes. Tanto as produções voltadas para o público familiar, como as produções que já abrangem um público um pouco mais adulto, jovem adulto e tal. E é um filme que, embora seja um filme longo, ele nos captura de forma tão profunda, de tão intensa, que é impossível a gente não se apaixonar pela história de The Fabelmans. A gente se emociona, a gente chora quando a gente vê as crises familiares, a mãe dele, que tinha alguns problemas emocionais também bem delicados, bem complicados. Todas essas coisas são trazidas aqui dentro do filme de uma forma muito palpável, muito simbólica e muito sensível, justamente para que nós possamos nos colocar no lugar desses personagens e entendê-los. E a gente, obviamente, vai acompanhando a história da família do Spielberg a partir da perspectiva dele, que é o filho mais velho e que vê todas as coisas acontecendo. Ele tem uma relação muito próxima com a sua mãe, ao mesmo tempo que ele tinha uma relação muito dificultosa com o seu pai. A gente consegue perceber todas essas nuances na dinâmica familiar.
na relação dele com as suas irmãs. E é um filme que realmente homenageia a trajetória de Spielberg no cinema, homenageia a vida dele, à medida que também honra as suas irmãs, honra os seus pais, que infelizmente já não estão mais entre nós. Naquele primeiro vídeo que eu soltei aqui do Festival de Toronto, eu falei para vocês um pouquinho sobre esse filme, mas é claro que eu precisava voltar aqui para falar sobre o quanto esse filme não apenas merece ser indicado ao Oscar, mas merece levar algumas estatuetas também, porque é o filme mais complexo do Spielberg. Ele já fez filmes muito complicados, muito diferentes. Ele fez A Lista de Schindler, que é um filme extremamente delicado e que também tem muito a ver com a relação dele pelo fato dele ser judeu, ser de uma família judia. Mas ainda que A Lista de Schindler seja aquele filme que é uma virada de chave na carreira do Spielberg e traz uma percepção bem delicada sobre algo tão complicado que foi toda a luta do povo judeu, o sofrimento do povo judeu, o que The Fabelmans faz é algo muito intimista, é a história dele. Ele rasgando o seu coração diante da audiência e fazendo tudo isso sob uma direção que é muito particular, uma direção que em alguns momentos nos remete até mesmo a Amor Sublime Amor, que é o remake do clássico dos anos 60 que ele fez, que é um remake que eu particularmente amei demais. E além disso, além da gente ter uma direção tão bonita, a gente tem uma direção de fotografia que valoriza toda aquela beleza plástica do cinema, porque o Spielberg ele sempre se escondeu atrás do cinema, é algo que ele sempre fala, inclusive durante o evento que eu participei com ele, ele falou sobre isso, sobre como ele sempre colocou o cinema como uma película entre ele e a realidade. Então até a direção de fotografia ela é impactada dessa forma, é como se houvesse uma película lindíssima que destaca a história da vida dele como se a história da vida dele fosse realmente um filme. E aqui a gente tem esse filme The Fabelmans que relata toda a sua trajetória. Então vocês conseguem entender a espiral metalinguística que The Fabelmans é? É um filme que é a história de uma família que para ele, enquanto ele vivia dentro dessa família, era como se a vida dele fosse um filme. Então a gente tem aqui uma explosão colossal, sendo bem exagerada mesmo, uma explosão colossal de metalinguagem. É realmente a arte pela arte, a partir da ótica do Spielberg. Eu fico muito feliz ele ter gravado esse filme. Ele disse que a pandemia foi o grande impulsionador para ele desenvolver essa produção. And I kept thinking, well, you know, if I'm going to tell a story that I've always wanted to tell about, you know, a coming of age in this very unique family with a very unique mother and father. This may be the best time, with all the time I had on my hands, to sit with Tony and decide to write this on Zoom together, because I didn't know where this was going, and I thought, this is something I got to get out of me now. And I was also of an age where, before any of the vaccines, I was in that vulnerable, you know, in my early 70s then. Foi aí que ele gerou The Fabelmans, esse filme que eu tenho certeza que vai chegar na temporada de premiações. Tem um figurino belíssimo também. Paul Dano, Michelle Williams entregam performances excelentes. Seth Rogen também entrega uma ótima performance. Eu gosto muito de ver o Seth Rogen intercalando entre a comédia e o drama. Aqui o personagem dele tem uma pitadinha de comédia, mas é em essência um personagem dramático. Mas querendo ou não, gente, a Michelle Williams brilha. Michelle Williams e Paul Dano, ambos estão fantásticos. Eu não me espantaria se a Michelle Williams fosse indicada ao Oscar, porque ela entrega o serviço aqui sim. A performance dela tá excelente. A Michelle Williams, ela tem essa habilidade extraordinária de virar a chave em cada papel que ela faz. Ela é capaz de ir de blockbusters a filmes mais conceituais. É óbvio que o cenário dela sempre fica mais dentro do cinema cult, mas ela entrega aqui. A performance dela é impressionante e eu acho que essa é uma personagem muito especial para o próprio Spielberg, porque ele tinha uma relação muito particular com a sua mãe. Então eu acho que o fato da Michelle Williams ter recebido a missão de viver a mãe dele diz muito a respeito de não apenas como o Spielberg lidava com a mãe dele, e de como ele enxerga o próprio trabalho da Michelle Williams. E eu adoraria vê-la sendo indicada ao Oscar mesmo. Acho que ela tem grandes chances. Esse é um filme que vocês precisam assistir nos cinemas. É um filme que, no fim do dia, além de ser uma homenagem à história do cinema,
celebra a história do Steven Spielberg no cinema, celebra a história do Spielberg como parte de uma família judaica, à medida que também é uma enorme catarse. É uma forma do Spielberg não apenas lidar com o seu passado, lidar com os traumas de infância, lidar com o fato dele ter sido aquela criança rejeitada que sofreu muito bullying por ser judeu, como também é uma forma dele olhar para sua família, olhar para a história dos seus pais que tiveram um casamento bem complicado, depois se divorciaram, voltaram com o seu casamento e olhar para aquela família e ter um sentimento de gratidão absurda por tudo aquilo que ele viveu com todos eles. Vocês precisam e muito assistir esse filme que está sensacional. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me acompanhar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, na verdade, se inscreva, ative as notificações e corre lá para as redes sociais, para o Instagram, no @Rafa Gomes, e para o TikTok, no @Rafa Gomes, que eu te espero por lá, beleza? Um beijo direto daqui de Toronto.